Antes de eu passar para a apresentação do nosso conferencista de hoje, só um lembrete, então, que semana que vem a aula de quinta-feira vai ter lugar na segunda-feira. Acho que já está. Tem alguém que tem alguma dúvida a respeito disso? Vai ser então lá em São Francisco, 19 horas, com o professor Celso Laffer. Tá? Então vai ter esse horário de 19 a 20h30, mais ou menos, no Salão Nobre do Lago São Francisco. A secretaria me informou que as 3 primeiras aulas já estão na biblioteca do site. Então, quem perdeu e precisa escrever o ensaio, quer reassistir a aula, já pode clicar lá usp.br/ire, clique em videoteca e as aulas já estão disponíveis no site. Quem perdeu a última aula, possivelmente não vai dar tempo de entrar online a filmagem, mas eu tenho os slides do palestrante. Então, quer dizer, quem perdeu a última aula, não conseguiu fazer as anotações e quiser solicitar os slides, pode passar um e-mail que eu passo os slides. Vamos usar aqui o momento do nosso ilustre conferencista de hoje, que estava comentando com ele, já o conheço de alguma data, é uma pessoa muito envolvida nessa área de cooperação internacional Brasil-Alemanha. Eu tenho aqui um currículo que é obviamente bastante resumido do Sr. Ingo Plöder, que é formado em engenheiro mecânico pela Universidade Tecnológica de Darmstadt e pós-graduado em Ciências Econômicas do Trabalho pela Universidade Tecnológica de Munique. Ele é presidente do Conselho de Empresários da América Latina, CEAL, e atua também como integrante de diversos conselhos administrativos de empresa. Ele presidiu a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo por 2 gestões e atuou nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia como co-presidente do Fórum Empresarial Mercosul-União Europeia. Então ele vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a carreira dele, o desenvolvimento profissional dele, e depois fará a sua palestra, e teremos, como sempre, no final, um momento para perguntas e debate. Então, muito bem-vindo, gostaríamos de recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, caros alunos, professor Gerson Demiano. Me sinto muito honrado pelo convite do professor Jacques Markovic, e que manda um grande abraço para vocês. Hoje de manhã a gente se falou também, e que está no momento no exterior, e me convidou para poder trocar algumas ideias e experiências com vocês na questão da cooperação tecnológica e de investimentos, especificamente para a parte da América Latina. Hoje de manhã ele me pediu, isso foi uma surpresa, para que eu relatasse em 10 minutos experiências pessoais e profissionais. Eu falei que isso não estava no acordo, porque essa parte vai difícil, né? Falar de outras coisas é mais fácil do que de si próprio. Então, eu vou fazer o contrário do que normalmente se fala. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou dizer um pouco o que eu faço e talvez depois a motivação por que eu estou fazendo isso, de onde veio e em que momentos essa motivação chegou para isso. Então, no primeiro momento,
eu sou uma pessoa que se envolve com pessoas e se envolve com instituições. Eu me envolvo com pessoas porque eu acredito que no final a gente consegue seus próprios objetivos no momento que você consegue fazer bem para as pessoas, você tem um objetivo para o bem. Então, se hoje sou presidente da Sociedade Beneficente Alemã, que está bem perto aqui da USP, aqui no Butantã, que é um lar de longa permanência, que também tem um asilo para 50 crianças, porque eu acho que é uma condição onde eu posso hoje dar uma contribuição pela experiência administrativa, pessoal, que eu tenho para melhorar a condição de vida de crianças necessitadas e de idosos necessitados. Se eu estou dentro de uma área internacional, com entidades internacionais, eu acho que eu posso dar uma contribuição ao meu país em relação aos próprios interesses que nós temos dentro do campo onde nós devemos e podemos atuar. Então, se hoje estou no conselho, por exemplo, da ABDIP, na área de indústria de base, ou na ABAG, na Associação Brasileira do Agronegócio, meu foco é como é que o Brasil se posiciona no campo internacional. Acabamos agora, ontem, um dos maiores eventos entre o Brasil e a Alemanha, o Encontro Econômico Brasil e Alemanha, no Rio de Janeiro, onde temos quase 2.000 participantes, e cada ano nós fazemos isso. Uma vez no Brasil, uma vez na Alemanha. O Brasil e a Alemanha têm uma comissão de cooperação econômica que é ao lado público, onde os dois governos se falam uma vez ao ano sobre temas de cooperação econômica. E isto nasceu na Guerra Fria. Para muitos que não se lembram desta época, porque nasceu bem depois da Guerra Fria, graças a Deus, naquela época entre a Rússia e os Estados Unidos havia um telefone vermelho. Hoje vocês veem ainda em filmes bem antigos. E haviam pessoas que na época jogavam xadrez, o russo e o americano, no telefone vermelho, para que a linha estivesse sempre aberta, para que em caso de uma necessidade os dois presidentes pudessem se falar. E dessa ideia nasceu uma ideia de se fazer comissões bilaterais para resolver problemas. Então o Brasil e a Alemanha instalaram isso há 38 anos atrás. Em 30 anos, os encontros econômicos antecedem as comissões bilaterais de cooperação econômica. E desde ali a gente está atuando onde se buscam não só resolver problemas da parte de cooperação econômica, mas também entrar com sugestões. Se estou na área de empresarial, porque a minha vocação é empresarial. Então, eu tenho uma vocação empresarial para a parte técnica e para as partes estratégicas. Nos meus idos, eu sempre gostei de avião. Então, eu sempre quis voar, sempre quis... Na verdade, quis ser piloto. Quando era pequeno, queria ser piloto. Meu pai falou, olha, piloto é muito interessante, muito bom, mas vem cá, você vai virar, na verdade, um chofer aéreo, não faça isso, entra por outra coisa. Bom, aí um dia deixei me convencer, falei, então vou construir avião. E realmente eu sou brasileiro, fiz a escola aqui. Quando fui estudar no exterior, eu fui querer construir avião. A minha ideia era, então, na época, desenhar o avião, construir, fazer essas coisas fantásticas do correio. Aí eu fui começando a descobrir a realidade, que não é bem assim. Você tem que dimensionar o trem de pouso, fica a vida toda dimensionando o trem de pouso. Aí outro se faz o flap, a vida e toda, não é bem isso que eu quero, mas a paixão não me deixou. Então eu sempre tive alguma coisa com os aviões. Aí um dia me convidaram para ser o conselheiro da Varig. Em 93, quando já tinha a primeira crise dela, 92, 93, o Brasil tinha pedido um moratório um pouco antes, aí a Vale pediu um moratório,
e aí os credores me pediram para eu entrar como independente no conselho de administração. Fiquei 6 anos tentando reestruturar a empresa e depois todo esse conselho saiu porque a empresa não estava afim de fazer as mudanças que podia fazer. Então, nós nos retiramos do conselho de administração. Infelizmente, 5 anos depois, a empresa groundeou de vez. Né? E depois eu recebi o convite da Embraer para fazer parte do seu conselho de administração. Então, não estou construindo avião, mas eu estou lá numa área, num conselho de administração, estou muito próximo a isso. Então, uma paixão antiga começa a ter realização depois de muitos e muitos anos. Tecnologia é uma paixão que eu tenho, porque eu tenho uma boa formação na parte de engenheiro. Alguém é engenheiro aqui? Opa, 3 estão salvando minha honra. Alguém é economista? Ah, já tem mais. Isso eu fiz depois, né? Até para salvar um pouco ou melhorar a imagem do engenheiro. Porque o engenheiro, ele tem um lado esquerdo do cérebro super desenvolvido, o lado direito ele é minúsculo. Né? Então toda a parte analógica dele é subdesenvolvida, a parte sequencial é ótima. Você sabe como é que o engenheiro conta histórias para os seus filhos dormirem. Não? Então havia uma vez um lobo que é o L1, havia 3 carneirinhos, o C1, C2 e C3. Né? A criança dorme, rapidamente. Então, vocês podem experimentar, não é mesmo? Não esquece disso. Enfim. Então, a parte de engenharia sempre me fascinou. Então, hoje estou na parte de conselho da Robert Bosch, sou presidente do conselho da América Latina, e também faço parte do conselho da Robert Bosch Internacional. É uma empresa de altíssima tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, a cada 2 horas eles registram uma patente mundial. A inovação para eles é pesada. Faço parte do conselho da Hamburg Süd porque a parte marítima também sempre me fascinou. Quando fiz o estágio, fui fazer um estaleiro. Não era fácil na época pegar um estágio. Aí eu fui fazer um estaleiro. Aquilo é barra pesada, porque realmente é só trabalho pesado. Você não tem moleza, mas quem se fascina pelo mar não deixa de gostar de navio. Então hoje começa comigo. E a parte de investimentos sempre fez parte da minha vida. Eu tenho um DNA empresarial. E esse DNA empresarial, ele fez com que investimentos fizesse parte. Porque o engenheiro, ele constrói. Ele odeia fazer engenharia, redimensionamento para baixo. Ele quer construir coisa para cima. Então o investimento faz parte da nossa DNA. E eu fui chamado pelo Luiz Furlan para fazer parte do governo Lula na primeira parte para fazer uma atração de investimento ao Brasil. O presidente Lula, na época, ele estava entrando no governo, precisava de buscar investimentos internacionais. Eu tinha experiência nessa época e fui chamado. Então, eu adquiri experiência por 2, 3 anos em termos de poder público. Como é que a gente atrai investimento? Como é que o poder público trabalha com a parte de atração de investimentos? E, por último, e hoje então faço parte da Invest São Paulo, que é uma entidade que promove os investimentos no Estado de São Paulo, constituída por um conselho com 8 secretários do Estado de São Paulo, mais 5 empresários. Eu faço parte. O outro conselho que eu faço parte é da minha própria empresa, que é a Melhoramentos, porque o meu avô, quando veio em 1898, ele fundou a Companhia Melhoramento de São Paulo, que vamos ser conhecidos por vocês pela editora e pela parte de papéis. Essa é uma empresa de capital aberto, é SEB Capital Aberto, que conduzi por 10 anos, reestruturei ela fortemente. Depois que reestruturei, eu tirei uma parte da família dentro da gestão, coloquei ela dentro do conselho, para fazer transparência ao mercado financeiro, ao mercado de ações, e eu depois, por último, o moicano, que também tinha que seguir.
Então, ao seguir, eu recebi o chamado para Brasília, que foi muito bom. Quando voltei de Brasília, várias empresas começaram a pedir aconselhamentos em termos de investimentos. Tanto empresas brasileiras que queriam ir para o exterior, como empresas internacionais. Então, com a equipe que me acompanhou para Brasília, onde a Hermínia também faz parte, mas outros colegas, formamos uma plataforma de promoção de investimento para empresas e para a parte institucional, que essa empresa que vocês veem aí no rodapé. Então, é um pouco essa motivação, a motivação de um lado que vem pela parte de crenças. É importante que cada um tenha crenças. Eu sou cristão, então tenho uma crença de valores sediado nessa parte e tento realizar aquilo que eu posso dentro daquilo que eu consigo fazer. E depois de vocações. E quando a gente segue a vocação, a gente supera melhor crises e questões que não são boas. E eu passei por várias crises, tanto empresariais quanto pessoais. E quando você faz aquilo que acha que deve fazer, ou que deve continuar a fazer, você supera muito melhor isso do que se você segue a um chamado que, na verdade, não é teu chamado, não está dentro do teu coração. Aí é muito mais difícil você dar prosseguimento na vida. E cada um de nós, certamente, um dia na vida vai ter um enorme desafio pela frente. E tem uma crise. E é aí que a gente é testado, né? O quanto a gente é bom naquilo que faz, naquilo que pensa, naquilo que age. Tem um historiador chamado Arnold Toynbee que mede as civilizações pela capacidade das sociedades responderem aos seus desafios. Vou lhe dar um exemplo muito bonito. Em 1500, havia um desafio para o povo da Indonésia que era muito similar aos portugueses. O oceano estava na frente, se você quisesse explorar a imensidão do mar, você tinha que dar uma resposta. A resposta da Indonésia foi construir uma piroga que chegava à próxima ilha, estavam bem, e a resposta dos portugueses foi construir uma caravela e que chegaram a outro continente. Então, um pouco a vida pessoal é assim também. Cada um de nós recebe um desafio pela frente, nós vamos ser medidos pela resposta que nós damos a isso. Então, não se surpreendam com as dificuldades que vocês vão receber. Cada um recebe a dificuldade que pode suportar. E isso faz com que a gente possa ser medido pelas respostas. Só nesses últimos 3 dias, lá nessa comissão Brasil-Alemanha, as crises que a gente teve que sufocar, as vaidades que a gente teve que gerenciar, eram inacreditáveis, inimagináveis. Mas você tem que dar resposta para superar. Algumas se enfrenta bem, outras você não enfrenta bem. E aí depois você começa a pensar um pouco onde é que você podia ter ido melhor ou aonde você podia ter trazido outros que pudessem ter gerenciado melhor. Então, isso é um aprendizado geral. Bom, essa foi a parte mais difícil, agora vem a parte mais fácil. Vamos para o tema cooperação tecnológica e investimento. E principalmente o foco que o Jacques Marcovitch pegou é a América Latina. Eu vou entrar com alguns conceitos iniciais, depois vou entrar especificamente na questão América Latina. Está na frente de vocês? Não. Eu vou ficar sentado, então está andando. E essa parte conceitual ela é relevante porque a gente entendeu um pouco como é que a gente se movimenta nessa questão da cooperação tecnológica e investimento. Ela tem uma relação, investimentos tem uma relação forte com a parte da cooperação tecnológica. Vamos chegar então a essas questões. São 4 grandes capítulos. Qual é a relação?
grandes temas. Um tema é a relação tecnológica e investimentos. A outra é inovação. Inovação é um tema estratégico para nós, a nossa sociedade aberta. Aí eu entro na questão América Latina dentro desse cenário e os desafios que nós temos. Américas mais 10, eu chamo de desafio de Américas mais 10 anos. Como é que nós vamos estar nas Américas? Quando falo das Américas, eu estou falando do México até a Terra do Fogo. Eu vou deixar os Estados Unidos e o Canadá um pouco de lado, não porque eu não gosto dos Estados Unidos e do Canadá, pelo contrário. Mas são levadas, digamos, dentro da comparação econômica e política como países os mais desenvolvidos, e nós estamos na parte dos países em desenvolvimento. A relação tecnologias e investimento, ela entra no primeiro estágio com as relações comerciais. Então, economias têm entre si relações comerciais. É o primeiro estágio das relações que você tem. Você tem a relação política, você tem uma relação pessoal, interpessoal, mas na parte econômica você tem relações comerciais. Você compra, você vende. Essas relações comerciais são o primeiro momento da relação real. O segundo estágio é um estágio já de maior comprometimento. É o estágio dos investimentos. Você começa a realizar um investimento onde você pega uma poupança e leva ela a uma realização. É um pouco como no ser humano, né? Você compra e vende. No momento que você tem uma poupança e vai fazer uma aplicação numa casa, num carro, etc., você se comprometeu. Você pegou, você tem um endividamento, alguma coisa para este objetivo, não tem outro, é esse. Então o comprometimento já é bem maior. E o terceiro estágio são as relações tecnológicas. Aí você entra num estágio onde você entra na cooperação de propriedade intelectual. Se nas nossas relações econômicas existe uma questão de nobreza entre uma coisa e outra, você tem a parte do comércio, que é uma confiança quando você compra ou vende, um paga, o outro recebe, e recebe aquilo que paga. O segundo, a parte de investimentos, que você tenha uma área onde você tem um retorno que você possa esperar, quer dizer, alguém promete alguma coisa que você possa prosperar. E no terceiro, a tua capacidade intelectual, você cede a tua capacidade intelectual, o teu esforço pessoal para conseguir fazer uma transição. Então existem etapas e estágios diferenciados. Entrando um pouco no primeiro estágio, nós sedimentamos um pouco como é que essa relação comercial, quais são alguns critérios fundamentais. Um deles são os mercados internos versus os mercados externos. Então, se você tem um mercado interno que nem o da China muito grande, você exporta para a China com shopping. Se você tem um país onde o mercado externo tem uma grande importância, você importa e exporta, como é o caso da Singapura, por exemplo. Ela não tem um mercado interno muito grande, mas o que ela importa e exporta é tremendo, né? Porque ela é não só um grande transformador, mas é um grande potencial logístico dentro da própria região. A nossa região é o exemplo do Brasil, que é o maior mercado consumidor, e o Panamá. O Panamá, na transação econômica, é muito forte. Por quê? Por causa da situação estratégica dele. Então, quando você avalia o mercado, compra e venda, você não pode pegar só e tão somente a relação comercial. Você tem que ver um pouco também a questão do mercado interno. Isso é relevante. Estados Unidos, por exemplo, tem um mercado interno incrível. E a relação externa dele não é muito relevante em relação ao seu mercado interno. O Brasil tem na relação exterior comercial alguma coisa entre 25% a 27% do seu PIB. Alguns dizem é um país fechado. Não, não é. O Brasil é um país bastante aberto. A gente tem um mercado interno muito grande. Então tem que entender isso dessa maneira. O segundo ponto é a vocação econômica. Se você olha, digamos, uma vocação econômica do Chile, o Chile tem uma vocação econômica
primeiro, pela posição geográfica dele. É um país longo, tem a cordilheira de um lado e o mar do outro. Então a economia está voltada não para a cordilheira, ela está voltada para o mar. Então a economia dela está voltada para a Ásia. O Chile é um dos países que mais fazem transações comerciais da América do Sul com a Ásia. É natural isso. E a economia dele própria é uma economia que depois da época do governo do Pinochet definiu ter 3 áreas estratégicas, que é minerais, principalmente cobre, tem a parte alimentícia, que são frutas, salmão, peixe e vinhos, e papel e celulose, ponto final. As 3 grandes áreas onde ele atua. E começa a iniciar na tecnologia da informação. O resto ele importa e exporta. Ele tem uma vocação para isso. Pela qualidade que ele coloca nos seus produtos, pela adicionalidade e pela riqueza natural que ele aproveita e desenvolve. Já o México é diferente. Ele tem 2 lados para poder atender. Tem o Oceano Atlântico, a parte do Caribe, que possa atender, e a parte do Pacífico. E principalmente ele tem um vizinho fantástico, que pega o que puder das exportações dele. Tanto é que o México hoje exporta quase 70% da produção dele vai aos Estados Unidos. Então, essa codependência americana que o México tem, de um lado muito boa, mas ele quer se formatar cada vez mais na independência também. Então ele faz acordos com a União Europeia, ele faz acordos com o Brasil, etc., para aumentar a sua independência. Mas tem um mercado interno, onde ele produz automóveis, ele produz TI, ele produz... tem um centro de tecnologias na parte aeronáutica, assim, então ele é um país já mais diferenciado e ele tem uma outra vocação. Essa questão da vocação ela é relevante para os países. Reconhecer essa vocação, você sabe aonde ele responde bem e aonde ele não vai responder bem. O último ponto é a agregação de valor. Quer dizer, no momento que um país faz uma importação, faz uma exportação, faz um relacionamento comercial, onde é que ele agrega valor? Qual é o valor que ele agrega? Então eu coloquei Argentina e Colômbia, por exemplo, do Brasil. A Colômbia hoje exporta, por exemplo, rosas para a União Europeia. E é um dos maiores fornecedores de rosas para a União Europeia. Você vai dizer, poxa, onde é que ele buscou essa ideia de exportar rosas, espargos e outras coisas? Porque ele tem um grande problema, e ele tem uma agricultura intensiva muito boa. Só que com o problema que ele tinha na parte de drogas, a União Europeia fez um programa específico que foi em relação a flores, em relação a espargos, em relação a café, onde a mesma população que estava voltada a um assunto recebeu remuneração muito melhor a um outro assunto. Então, você esvaziou economicamente um fato e levou outro. Porque eles têm vocação para fazer o valor agregado maior. Tem excelentes áreas de impressões na Colômbia. Já a Argentina tem vocação de inteligência aplicada, que é principalmente em TI. Eles têm uma excelência na questão, por exemplo, de serviços. Eles são excelentes na questão, por exemplo, do turismo. Um serviço extraordinário nessa parte. E o Brasil tem várias vocações. Vocação dentro do agronegócio, vocação de recursos naturais, vocação tecnológica, e tem vocação em serviços, tem várias vocações. Então você vê que esse valor agregado que você pode oferecer depende muito daquilo onde você está e o que você pode agregar a esse valor com facilidade, onde o investimento que você coloca em cima da sua vocação, ele é reduzido em relação à resposta que você dá. Então, se vocês aqui, por exemplo, estão se visualizando para entrar na área de relações internacionais,
um está mais vocacionado a empresas, vai atrás da empresa. Outro está mais vocacionado à parte institucional, vai atrás da parte institucional. O terceiro está voltado mais à parte financeira, é ali que ele vai buscar. Então é a adicionalidade onde você vai buscar. O teu investimento em cima disso, a resposta é melhor. O segundo estágio, que são as tecnologias, a relação de investimentos, você, na questão internacional, você investe basicamente se você tiver uma chance de competir melhor. E principalmente a proximidade ao cliente. Você não investe se você puder, pela exportação, realmente atender o cliente. Você deixa a tua produção bem e investe. Então, a Embraer, por exemplo, investiu na China, por quê? Porque está mais próximo ao cliente. Porque é uma solicitação e exigência do cliente estar na localidade para investir. Investiu nos Estados Unidos, por quê? Porque o mercado dos aviões executivos é Estados Unidos, você tem as condições muito boas lá, então você faz a montagem de determinados aviões ali. Então, a tua vocação de investir, em primeiro momento, é ter proximidade aonde você está. A Petrobras, que está investindo no momento no Brasil, vai atrair uma série de empresas. Por quê? Porque a proximidade da Petrobras vai te assegurar a tua participação nesse mercado. A segunda parte é a adequação regional. Você pode ter um produto excepcional para um mercado, mas que não atende o outro. Um produto de entrada, por exemplo, nós aqui no Brasil estamos hoje favorecendo fortemente a classe C. A classe C, que é a que a gente chama a classe do primeiro consumo mais de valor agregado. Em inglês eles falam entrance products. Então você faz um produto de entrada. Então, os carros populares aqui tem, digamos, o chão muito fértil para fazer. Então, se existem desenvolvimentos tecnológicos para esse tipo de produto, o Brasil certamente está se vocacionando para isso. Um produto de alto valor agregado, etc. Então, ele vai buscar outros patamares onde tem a agregação de valor pela proximidade do cliente. Aqui eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. O que vocês acham? Na China, as montadoras fazem mais carros populares ou carros de luxo? Pode falar. Eu não ouvi. Hein? Não entendi. Hein? De luxo? Mas ele tem muito mais pessoas. São 1,3 bilhões de pessoas. Faz sentido ele fazer carros de luxo lá? No país da bicicleta? Mas é isso mesmo que você está. Então, e por quê? Porque o conceito chinês de desenvolvimento que ele escolheu é um top-down, é de cima para baixo. Então a classe média hoje chinesa está entre 250 a 300 milhões de habitantes. Classe média. E que consome o que tiver de melhor no mundo. São pessoas razoavelmente ricas e podem comprar carros de luxo. Então, você vê, na China, basicamente, hoje, as montadoras internacionais estão montando carros com tecnologias embarcadas que você no Brasil não encontra. O nosso modelo aqui no Brasil de inserção social foi outro. Foi de baixo para cima. A classe E e D se insere na classe C por um aumento de poder de compra. Então, o produto de entrada é esse. E os outros são importados. Então, o conceito de desenvolvimento diferenciado. Então, se você entender esse conceito, você sabe aonde investir. Então, proximidade junto ao cliente é uma, mas também adequação regional. Então, não adianta eu entrar na China com um carro popular se não é isso que vai acontecer. Porque a classe E e D é enorme lá e não tem poder de compra para comprar um carro popular. Não, ela tem poder de compra para comprar uma moto, uma bicicleta, ponto final. Enquanto a sedimentação para cima existe e você está no mercado. Então, se você fizer isso diferente, você não faz. Ao mesmo tempo aqui no Brasil.
Você botar uma Ferrari aqui para ser construída, não vai dar certo. Do outro lado, se você colocar um carro para a classe média, você vai ser bem sucedido. Temos em regiões outros produtos. Às vezes existem produtos, se você for um McDonald's, você pode ser que você não tenha tanto sucesso no Nordeste. Porque o hábito do Nordeste em relação ao pão é diferente do que do Sul. Então, a adequação desses produtos para a aptidão regional é muito diferenciada. Então, depende do investimento que você fizer também por outros produtos. Se desenvolve outros produtos nas regiões em função da sua necessidade. E a transposição de barreiras. Porque você tem hoje um investimento que você faz se você tiver um campo fértil e se tiver poucas restrições. Se você não tiver uma regulamentação favorável, outras coisas você não vem. Você vem por também. No caso do Brasil, por exemplo, tem uma legislação bastante favorável a investimentos. Não só internacionais, já é local. A gente briga para ficar bem mais favorável. Mas, enfim, é isso. Pegando o terceiro estágio que nos interessa, que são as relações tecnológicas, você tem 3 tipos de grandes transferências tecnológicas mundiais. A maior delas é a transferência tecnológica pelas transnacionais ou multinacionais. 2/3 do comércio internacional se realiza por transnacionais. Então é evidente que as transnacionais são aquelas empresas que transacionam mais intensamente as tecnologias. E você tem as empresas, aqui está multinacionais ou multilatinas, no nosso caso, são as nossas empresas que estão investindo fortemente na América Latina, em primeiro lugar, depois Estados Unidos, Europa e Ásia em terceiro, que também transacionam dentro dos seus investimentos tecnologias. Então, a portabilidade dessas tecnologias, em geral, são 2 universos. Um são as pessoas. Eu ontem estava conversando, eu fui até Porto Açúcar, aquele novo porto fantástico da EBX que está se desenvolvendo no norte do Rio, e estava sendo acompanhado pelo executivo da Siemens, que estava vindo do Chile, ele era responsável pelo Chile, e está vindo ao Brasil, para assumir toda a parte de energia. E é um novo campo para ele. Essa transição do Chile para o Brasil vai corresponder ao Brasil uma transferência de tecnologia, porque ele no Chile estava muito mais voltado à parte, todo o campo da parte de mineração e automação industrial na parte de Minas do que aquela que temos aqui em relação à parte energética. Então, ele é um portador de tecnologias da experiência chilena. Ele conhece todo mundo no Chile, conhece as instituições de pesquisa e desenvolvimento, conhece as normas, etc. Então, se essa empresa tiver que ter um tema no Chile, ele imediatamente tem uma resposta em cima. Então, a portabilidade tecnológica está na cabeça das pessoas e no coração por aquilo que experimentam. Ele sabe, pelo sentimento, pela experiência que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, o que pode dar mais certo ou menos certo. Muito importante se lembrar disso, porque a gente muitas vezes, transferência de tecnologia, antigamente a gente falava do blueprint, que era o plano, né? Hoje é tudo digital. Esse é um outro ponto. Certamente, se você tiver uma Stefanini do Brasil, que faz produtos operacionais para as empresas, são sistemas. Se a Bolsa de Frankfurt hoje opera no sistema brasileiro, é porque aqui o sistema estava muito maturado em função de toda a nossa experiência com inflação, com a temporalidade das informações, e o que eles não tiveram. E aí uma empresa brasileira foi lá e apresentou isso, eles acharam excelente, então a Bolsa de Valores de Frankfurt opera com o sistema brasileiro. SAP, por exemplo, tem quase 70% dos seus clientes internacionais, das grandes empresas internacionais, opera SAP, porque eles conversam entre si com o seu cliente, com o seu fornecedor, etc. Então, tem sistemas
e você tem uma portabilidade. E isso é muito relevante. Muito bem. Vamos entrar um pouco para a questão da inovação. Inovação é um tema onde você tem a questão em produtos e processos, você tem a inovação de produtos e você tem a inovação de processos. E você tem um fator no setor público e no setor privado que dão a dimensão aonde você aplica mais a pesquisa básica. A pesquisa básica e o conhecimento básico, das leis básicas que você desenvolve, dos conhecimentos básicos que você desenvolve, é muito fortemente suportado e financiado pelo Estado. Então o IPT, por exemplo, que aqui está do lado, que trabalha fortemente também em pesquisas básicas, ou a própria USP, tem dotação orçamentária do Estado, ou da União, ou do Estado de São Paulo, quem for. Já na questão das tecnologias aplicadas, você tem uma mistura entre as partes. Você tem um fator de tecnologias de Estado e você tem algumas tecnologias de empresas. E principalmente naquelas onde você quer desenvolver tecnologias. Então, tecnologia de pesquisa básica, por exemplo, o Embrapa é uma. Quando você entra na questão do CPC, por exemplo, aqui em Piracicaba, ele já é uma tecnologia aplicada. Porque o que é que você faz com a cana melhorada em determinadas circunstâncias? Como é que você processa ela? Que tipo de aminoácidos você pode trazer ou não? Então já é uma aplicação. E o último ponto é a questão da inovação propriamente dita, que é fortemente empresarial, porque você traz uma ideia à realização mercadológica. Uma ideia à realização mercadológica é uma inovação. Isso é muito relevante. Não adianta você só ter uma patente. Se ela não for levada à aceitação pública, ela tem um valor relativo. Ela pode ter um valor intelectual, ela pode ter um valor de proteção desse conceito, dessa concepção, mas inovação só se trata quando ela for contrária. Então aí você tem dois agentes diferenciados. E isto, no momento, é um fator muito relevante nas transações internacionais, porque a pesquisa básica, ou o Estado investe lá onde ele acha que tem chances de progredir. Vou dar um pequeno exemplo da grande discussão que você pode encontrar nos jornais na Alemanha. Depois do Fukushima, o que aconteceu uma decisão na Alemanha? Eu vou sair da energia nuclear. Eles tinham tecnologias nucleares bastante avançadas. Sair da energia nuclear significa, é nessa área que eu não vou fazer mais nada, eu não vou botar mais €1 lá dentro. Agora, daqui a 15, 20 anos, eles vão absorver mais ou menos energia. Então, o primeiro esforço que eles vão ter que fazer é na eficácia energética. Então, a tecnologia que eles vão ter que aplicar é em reduzir o consumo energético por uso. Terceiro, é buscar fontes alternativas de energia. Então, a pesquisa básica vai estar lá. Energia solar, biomassa, a aplicabilidade disso, aí as empresas dizem, opa, aí tem um foco importante nessa parte, é ali que eu vou. Eu vou botar minha pesquisa também dentro dessa área. E a questão da inovação é o quero o mais rápido possível ter um produto final. Aí está todo mundo querendo o carro elétrico. Então, essa é a inovação, porque todo mundo sabe que se o carro elétrico for baratinho, for bom, todo mundo vai querer, então entra. Então, aí é que estão as diferenças entre uma parte e a outra. Onde a empresa, onde os dois e o outro investem. Então, não fica difícil vocês verem a transitoriedade e as transações econômicas. Primeiro, a questão comercial, segundo, a parte de investimentos, a terceira, que é tecnologias. E na questão de tecnologia, tem muita propriedade intelectual que é investida dentro do Estado, e o Estado quer tirar um proveito disso para seu próprio uso. Porque ele está competindo, esse recurso compete com outros recursos. Ele compete com o recurso da educação, ele compete com o recurso da defesa, ele compete com o recurso da segurança,
de saúde, etc. Quando você vai colocar em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologias, o que você está fazendo? Se ele não tiver um retorno para a sua população de uma maneira direta ou indireta, você está tendo um desperdício. Então, esse foco. E você não pode fazer pesquisa em todas as áreas. Você vai ter que buscar foco. E essa é uma dificuldade dos estados. E que foco eu vou colocar? Porque muitas dessas pesquisas eu só vou saber o resultado daqui a 10 ou 15 anos. Ou não. Então essa é a grande discussão internacional hoje, aonde eu estou colocando o meu foco na questão da minha cadeia das pesquisas, para manter ou aumentar a minha competitividade internacional. E cá estamos na competitividade internacional. Primeiro, é claro que eu preciso de mercados abertos. Porque se eu não tiver um mercado aberto, a minha competitividade não opera, não funciona. Segundo, o consumidor se torna mais global. Né? Então, telefone celular, todo mundo tem. Até aí, perfeito. Quem não opera o Twitter aqui? O Twitter, quem não opera o Twitter? Opa. Quem não opera o Facebook? Óbvio. Percebeu? Depois eu vou entrar um pouco nisso. Então, você percebe o seguinte. Você tem mecanismos dentro hoje do teu telefone que você não tinha antes, que você se mobiliza por isso. E o Facebook, certamente, se você fizer essa mesma pergunta hoje, no Japão, na França ou nos Estados Unidos, você vai ter a resposta muito similar de vocês. Possivelmente, vocês vão ter uma outra resposta na Índia ou possivelmente uma outra na China. E por razões diferentes. Na Índia, talvez por uma questão cultural, e na China por uma questão política. Então, os consumidores se tornam cada vez mais globais. E a informação sobre o produto global, ela se torna cada vez mais acessível e diretamente comparável. Por outro lado, você tem produtos diferenciados. Quer dizer, quem não tem um chinelo havaiana em casa? Ninguém. Vai perguntar isso na Europa. Tem um monte de gente que vai levantar a mão. Então você tem produtos diferenciados. E essa diferenciação é que vai fazer uma grande diferença em muitas circunstâncias dos produtos. Os produtos na parte da competitividade internacional navegam entre a globalização do lado, que você tem produtos globais, quer dizer, quem tem um iPad, tem o mesmo iPad em qualquer lugar do mundo, mas por outro lado, em casa, ele quer se sentir em casa. E quem viaja muito e está em hotéis que um quarto parece ser do outro, é muito bom num certo momento, mas depois cansa. Você quer ter a tua individualidade. O ser humano busca a sua individualidade. E essa individualidade é uma característica. Se você não receber ela em certo momento, você vai buscar. Então, essa individualidade é muito relevante para sociedades bastante complexas. Sociedades que têm uma escala de valores diferenciados. Aqui no Brasil, por exemplo, a diferença de produtos do sul para o norte são muito grandes. O consumidor entende o produto diferente. Se você não atender a isso, você não vai ter tanto sucesso quanto o teu competidor que talvez entenda. As mudanças são muito rápidas nos mercados e cada vez mais rápidas. A grande discussão dentro das empresas e dentro dos estados, hoje, como é que eu lido com a comunicação nas redes sociais? Como é que eu lido com isso? Vocês viram o que aconteceu na África do Norte. Vocês viram o que aconteceu no dia 7 de setembro aqui no Brasil. Leu os jornais atenciosamente, sabe o que aconteceu. De repente nós tivemos em várias capitais demonstrações espontâneas sobre ações contra a corrupção. Ninguém estava sabendo disso. Mas como é que foi isso? Foi mobilidade pelas redes sociais. Não foi anúncio de jornal, não, foi uma mobilidade completamente diferente.
E isso existe também em questão de tecnologias, isso existe em adequações de valores e assim por diante. Então, instituições que operam em longo prazo têm uma enorme dificuldade em se mobilizar nessas opiniões de curtíssimo prazo, em velocidades instantâneas. Você pode perder uma pesquisa de desenvolvimento, uma transferência tecnológica que se fez durante 25 anos, por uma bobeada que você faz, ou por um desfecho não bom em determinados setores. Então, imagina aquele desastre de óleo que houve na Bacia do México, o prejuízo que uma empresa lá teve em relação a esse assunto, não se comunicou bem, não teve uma tecnologia adequada, e a repercussão que isso teve em relação à sua atuação nesse país. E isso pode acontecer com qualquer coisa. Então, a situação do instantâneo versus o longo prazo é uma polaridade na questão da cooperação tecnológica e inovação muito forte entre os países. E os marcos regulatórios que eu já falei. Entrando na parte da inovação, como competitividade, alguém não fala inglês aqui? Todo mundo fala, ainda bem. Em relações internacionais sem inglês fica mais difícil. Então eu arrisquei bem, porque eu sabia que, acho que todos vocês são craques nisso. Não sei se vocês conseguem ler. Você tem aqui a parte do tamanho da... Você tem aqui o tamanho da instituição, que são grandes e pequenos, e você tem o perfil do benefício. O benefício é dado aos proprietários, aos sócios, e o benefício social. Entre esses 4 quadrantes, você tem instituições públicas, você tem as grandes empresas, você tem as pequenas e médias, e você tem os consumidores e os consumidores sociais. E dentro disso você navega com o que a gente chama de a responsabilidade social. Exatamente, CSR, né? Corporate Social Responsibility. Então, a inovação, ela não é só ter uma boa ideia e saber aplicá-la, mas você tem uma responsabilidade, hoje cada vez mais, em termos sociais e públicos, aos quais você tem que atender, onde esta chamada na inovação é um valor que você atribui à inovação e também cerceia a inovação. Então, o que aconteceu com um brinquedo de uma empresa muito conhecida, que foi feito na China, veio ao Brasil e foi impedido de entrar porque uma tinta não tinha sido aprovada, e quando as crianças mastigavam aquela boneca, podiam ter um problema digestivo muito forte. Então está errado. Por quê? Porque não houve uma responsabilidade adequada nas consequências primárias, secundárias e terciárias que foi feito em cima desse produto. Esse é o mulher. Então, inovações hoje elas têm uma componente, uma quadrante social e empresarial. Na competitividade internacional, você tem na inovação produtos e processos. Você pode ter uma inovação dentro de um processo, precisa ser dentro de um produto. Você está produzindo alguma coisa que você tem um processo mais adequado. Esse processo ele pode ser tanto na parte administrativa, pessoal, gestão, como no processo mesmo industrial. Você tem inovações no marketing, já falamos um pouco sobre isso. Você tem inovações no modelo de negócios. Vou dar um exemplo. As nossas eleições eletrônicas, onde nós somos, por incrível que pareça, ainda o único país com essas eleições eletrônicas instaladas. Isso eu fico me adentro, que outros não adotam isso, porque é um sucesso. E por que é um sucesso? Porque depois das eleições com 28 partidos, ninguém reclama. Porque se tivesse fraudes ou outras coisas, algum partido ia chiar para a chuva. Não, aqui não deu, só foi, porque muito baixo. Não há reclamações. Então tudo é bom e opera.
Então você tem inovações em modelos de negócios que cada vez mais estão se transparecendo uma circunstância diferenciada. E isso pode ser alguma coisa que você passa de um para outro que você nem percebe que houve cooperação tecnológica e de inovação. Se você compra o teu iPhone, tem tanta coisa embutida lá dentro que você até você saber usar, etc. E tal, já o outro já foi lançado. Né? Você usa talvez 40% das novidades que estão lá dentro. E aí você não fica com vontade de ler todo o manual, não é mesmo? Gabi vai pegar os 60%, porque você já colocou o joguinho, você já colocou isso ali dentro, não quer. E a maior parte desses jogos que você encontra no iPhone, sabe onde é que são todos eles? No Brasil. Poucos sabem disso. Então, os produtos que você tem, a transação interna, você nem mais percebe, você nem mais vê. Outros você sabe conscientemente que usa ou não. Um exemplo, FlexFuel. FlexFuel, eles são nossos, brasileiros. E opera muito bem no Brasil. Não opera na Argentina. Não opera no Paraguai. Está ali do lado. Por que não opera? Alguém pode responder? Por que não tem? E tem etanol, tem cana-de-açúcar no Paraguai, tem. Por que não opera? Já pensaram? Não opera porque o poder público não dá o marco regulatório para isso. Então, simples. Porque colocar uma bomba de gasolina, colocar uma bomba de etanol ou álcool lá e autorizar a produção de FlexFuel é um marco regulatório. Não põe porque não quer. A Argentina não põe porque alguns empresários não querem. Estão totalmente fechados em cima do açúcar, não querem a competição do açúcar, que não pode, e não querem, não botam etanol no mercado. Então, transferência de tecnologia para lá, zero. Uso da tecnologia, zero. É local. Vocês que vão estar amanhã negociando com os argentinos e com os paraguaios e uruguaios, vocês vão sempre ter esse tipo de coisa. Quer dizer, não é só o uso do conhecimento que existe em proteção de um lado ou de outro, existem interesses que muitas vezes não deixam um ou outro entrar. Bom, falamos dos conceitos da questão de tecnologia e inovação. Vamos falar um pouco da América Latina e onde é que nós estamos nesse assunto. Então, olhando um pouco a nossa posição América Latina em termos mundiais, tem uma característica, se você olhar a população, PIB e território, e olhando essas dimensões, território mais do que 2,5 milhões, população mais do que 100 milhões e um PIB mais do que 1 trilhão, só sobram 5 países, onde o Brasil se insere entre esses 5. Se você olhar, vocês lembram da parte da exportação e importação. Se vocês olharem um pouco a exportação internacional, a linha vermelha é nossa. Então estamos longe ainda, em termos, hoje, uma relevância maior na parte do comércio internacional. E com isso a questão tecnológica e de inovação sofre nesse sentido. Nós precisamos ter um peso maior em termos internacionais. Se você olhar a América Latina no cenário internacional pelo comércio interregional, aí você já vê diferenças maiores. Se você pegar a linha do Brasil, a linha da Argentina ou o México, transacionando com os outros nas exportações e importações, você vê que tem dimensões bastante razoáveis entre os países. Então, nós tendo o segundo terceiro maior mercado nosso é a Argentina. Então, isso é um mercado que ficamos muito Mercosul, que não funciona, que tem exceções, que tem isso e aquilo, mas a Argentina continua sendo nosso terceiro maior parceiro. Assim como para a Argentina, o Brasil também é um elemento forte. Então você vê, esses dois números são os maiores da matriz, para eles nós somos muito importantes.
E por isso a briga que nós temos hoje com automóveis, com essa coisa que eles travam, nós travamos em contrapartida, é porque a intensidade é muito grande. Mas tem uma intensidade muito grande, a briga não. É o que acontece entre Estados Unidos e México, Estados Unidos e Canadá, e assim por diante. Então, na América Latina, a nossa matriz ela é incipiente. Se você olhar também a matriz, por exemplo, do Chile com outros países, o seu vizinho ele é mais importante. Então, o vizinho ele tem uma relevância importante. Bom, acordos que você faça na parte de comércio é relevante por quê? Porque você aumenta o intercâmbio entre nós. Esse aqui não dá nem para ler, né? Vocês vão receber, depois vocês vão poder ler. Aqui é um investimento do Brasil com empresas, algumas empresas selecionadas, em relação a outros países. Então, por exemplo, em dezembro de 2007, o Brasil investiu na Argentina, a empresa foi a Agrale, tá? E adquiriu uma área, província de Buenos Aires, para montar uma fábrica de chassis. Claro que a Agrale tem competência, tem tecnologia e vai estar transferindo para a Argentina. Por quê? Porque o agrobusiness da Argentina é forte, ele quer estar dentro desse mercado. Né? É por isso que ele faz. Aí você tem a Braskem, por exemplo, borracha e plástico, instalação de uma planta industrial etanol para polietileno. Aonde? Na Bolívia. Por quê? Tem gás. E com gás eles podem imediatamente ter um outro performance nessa parte. Vão passar a tecnologia? Claro que vão passar. VEG e assim por diante. Então, você percebe que empresas investem em determinados mercados, transferem sua tecnologia, transferem pessoas, transferem conhecimento para poder operar. E vocês estão lembrados que a inovação é produtos e processos e modelos de negócios. Quando você olha a América Latina no cenário internacional, você vê interessantemente duas estatísticas. Uma que é o PIB assim como ele se apresenta, e o outro é PIB por poder de compra. O PIB por poder de compra é diferente do PIB assim como ele aparece, porque o câmbio em relação ao seu poder de compra é diferente. A gente sabe isso muito bem em termos de Brasil. Então, se você olha os primeiros 10, você já tem um latino-americano dentro dos primeiros 10. Se você olha nos primeiros 20, você já tem o México, né, como a segunda economia lá dentro. Então, a América Latina começa a se despontar como sendo um continente onde começa a trazer relevância para o assunto das 10 ou das 20 maiores nações. Vocês que trabalham com relações internacionais, vocês devem estar acompanhando o G8. Está ouvindo falar do G8. Então, se você pegar o G8 pelo poder, o PIB, em relação ao como ele é, o Brasil deveria estar dentro dele. Deslocando o Canadá, deslocando a Rússia. Só que isso funciona ali amarrado. A Rússia vai querer estar lá, porque fala, olha, além disso, eu ainda tenho foguete, tenho isso, tenho aquilo, né? Então, ele participa do G8. Por que foi para o G20? Porque o Brasil lá dentro não cabia, eu ia desmontar os outros. Então, se abriu para o G20, a discussão G20. Olha aqui, mesma coisa, nos 10. Né? Deslocamos a Espanha. Então, vocês percebem que isso é um incômodo dentro da solução internacional. Imagina, deslocar a Espanha, que sempre esteve dentro desse patamar. E se você olhar um pouco mais no futuro, daqui a pouco o Brasil está passando, daqui ele vai assumindo posições mais fortes. O grande X da questão são esses dois países aqui, né? Tanto ali quanto aqui, eles despontam a China e os Estados Unidos como sendo nações muito fortes e muito grandes. Os europeus dizem, mas peraí, se você botar a União Europeia, eu sou forte também. Concordo, a União Europeia. Mas a gente conhece um pouco as suas dificuldades que tem em se harmonizar, em se achar. Então, o poder político e o poder econômico, aqui você tem uma concentração. E, portanto, para nós da América Latina, embora a gente esteja crescendo, essa relação dos Estados Unidos com a China, ela é estrategicamente relevante e importante. A União Europeia, com a situação, é importante e é relevante também. Então,
investimentos, comércio, nessa parte, transferência de tecnologia, é por ali que as coisas começam a ocorrer. E olha o que aconteceu nos últimos 10 anos e a projeção que podemos fazer até 2020, onde você tem, dentro do balanço global, as economias em desenvolvimento decrescendo na sua importância. Não quer dizer que eles decresçam no seu PIB, eles decresçam na sua importância relativa. E os países emergentes aumentando sua participação dentro do PIB internacional. E a possibilidade desse corte vir a ser não está longe. Não está longe. Então, isso vai conseguir trazer um novo balanço dentro da competição internacional. O que esses países vão fazer, é claro, eles vão começar a trazer também estratégias de defesa. Estratégias de defesa, às vezes, são estratégias de protecionismo, ou eles vão partir para um investimento forte, aonde? Em tecnologia e inovação. Porque isso vai fazer o diferencial. Então, para nós não mantermos a questão de sermos um grande produtor de commodities, o que não é mal, é bom, o nosso esforço muito grande terá que ser trazer mais tecnologia, mais valor agregado, mais pesquisa e desenvolvimento para o processo produtivo, para poder fazer frente a essa competição. Então, esse é o desafio internacional ao qual nós estamos atendendo. E aqui você já vem o corte de 50% em relação a alguns indicadores entre os países em desenvolvimento, não. Você vê aqui, telefones móveis. Onde é que estão o maior consumo deles? 75% estão onde? Os países emergentes. Então, começa a ser a pergunta, onde é que vai ser o desenvolvimento dos novos smartphones aqui? Vai ser os países emergentes, porque é ali que nós temos a demanda, é ali que nós vamos começar a entender melhor o que a gente quer ou não. Então, quem conseguir transferir isso aos países emergentes vai ter maior sucesso. É o caso da Índia. A Índia atrai fortemente toda a parte de TI. Tem excelentes matemáticos, tem excelentes engenheiros que exportam quase 6 a 8 bilhões de dólares ano, mas tem um mercado interno de 2. Nosso caso é diferente. Nós consumimos quase 6 bilhões de dólares no mercado interno e não conseguimos exportar 1 bilhão. Nós estamos na demanda interna, porém não ainda estamos na exportação. Então, nosso esforço tem que entrar, não só atender o mercado interno, que está crescendo, mas sermos competitivos lá fora. E assim vocês veem outras áreas similares. América Latina nesse cenário. Você também entende um pouco quais são os países que mais estão recebendo investimentos. Cada país dá investimentos, recebe investimentos. Isso é um indicador também forte do relacionamento para tecnologias. Então você vê, de China, que recebe hoje quase 80 bilhões, nós já temos o Brasil em quarta posição, e o México, como da América Latina, na oitava ou 10ª posição, mas você já vê outros da América Latina. Olhe só o Peru, olhem o Chile, antes da França, e a Colômbia, antes da França. Imagine só. Então, hoje nós temos recebendo mais investimentos na América Latina do que a França. O que representa um problema para a França. A França precisa de investimentos, como nós também. Eles captam investimentos. Os Estados Unidos captam investimentos. Então, esse cenário aqui mostra de que temos a grande chance de fazermos a transferência de tecnologia, de inovação, desde um processo da própria demanda do nosso mercado. Temos que fazer ela de maneira inteligente. E aí vem o inverso dessa história toda. Você fala, pô, tão legal, né? Tá que nem o Santos, né? Só crescendo, né? Mas aí você vai olhar, chute a gol, falta muito ainda, né? Então, vamos chegar lá. Então você vê, Coreia, por exemplo, tem
3,5% do PIB. A Coreia investe 3,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. 7 empresas na Coreia são responsáveis por 70% do PIB. 7 empresas. Samsung, Hyundai, etc. Os caras não são moleza, não. E o Estado bancando em cima. Esse é o competidor para valer. Estados Unidos continua. Os Estados Unidos está com dificuldade, não vai para frente. Mas é que nem John Wayne. John Wayne apanha no começo, na metade não sabe mais de onde vem, e no final, se sai bem. Precisa tomar cuidado, porque eles têm uma capacidade de reação muito forte. Olha a França e Espanha, impressionante. A OECD está em cima de 2,5. Aí você olha a América Latina, onde é que a gente já tem tristeza. Com o PIB avançando, com a questão dos investimentos que estão sendo postos, a nossa parte de pesquisa e desenvolvimento está fraca. Sendo que o Brasil está em 1, né? E nós temos outros como Peru e Paraguai, e outros estão bem mais abaixo. Então, nós temos que trazer isso num outro patamar. A nossa política em relação a cooperações dentro da América Latina não é só com as universidades, não é só com o centro de pesquisa que nós temos. Nós temos professores aqui no Brasil que vêm da América Latina, nós temos professores brasileiros que estão no Chile, na Argentina, em outros lugares. Isso existe, essa transação existe. Nós temos as transferências pelas empresas multilatinas, mas ainda não é suficiente, vocês percebem isso? Desse jeito, nós não vamos conseguir manter a competição no nível exigido. Aí você olha o fruto disso. O fruto disso é na produtividade, você tem que ler assim. Qual é a diferença da produtividade de 2005 até 1960? Quer dizer, olhando isso de lá para cá, o Chile estourou lá na frente. Ele conseguiu trazer a sua aplicabilidade na produtividade nos seus 3 setores onde ele tem excelência, ele saiu na frente. Porque focou, desenvolveu, não perdeu espaço nessa parte, mesmo o investimento seja menor. A América Latina, nessa parte mediana, né, o Brasil conseguiu trazer o índice de produtividade de uma maneira bastante razoável. Se você pegar no agronegócio onde nós nos focamos, o incremento de produtividade que nós tivemos foi absolutamente estupendo. Pegando a nossa parte florestal, só para dar um exemplo. Uma árvore na Europa, nos Estados Unidos, para ser cortada para entrar no processo de papel, no reflorestamento, na Europa demora entre 25 a 35 anos. E para cada hectare que você corta, você tem um rendimento até 25 a 30 metros estéreis hectare ano de crescimento. Então, não é metro cúbico, mas como tem o tronco é redondo, você tem invasões lá no meio, se fala em metros estéreis. Isso em 25 a 30 anos. No Brasil, o eucalipto hoje está dando um rendimento de 40 a 50 metros estéreis, já com quadras em algumas excelências a 60 metros estéreis, que é ao dobro da Europa por hectare ano, só que você corta ele em 7 anos. Então, enquanto outros pegam 24, 25 anos, nós já cortamos 4 vezes com o rendimento do dobro. Não tem jeito de competir, não tem. Eles não têm jeito de competir nessa área também. Por quê? Fizemos condicionamentos, fizemos uma série de estudos, pesquisa, desenvolvimento, nos levaram a isso. Você tem isso com a soja, você tem isso com as proteínas animais, você tem isso com as proteínas vegetais. Mas você tem vocações. Então, essas questões são determinantes para onde você vai. Onde nós introduzimos na América Latina os nossos produtos? Onde é que são novos as inovações? Ou nas empresas, ou em termos globais, ou em termos nacionais. E olha, que interessante esse perfil. Uma boa parte está dentro do parâmetro mais ou menos de
30% a 40% é no doméstico, ele tem a maior parte global e tem uma menor na parte das empresas. O nosso maior é dentro da empresa. A inovação maior foi criada dentro das empresas, para as empresas. E o global permaneceu mais ou menos na questão internacional, e para o nacional é pequeno. O potencial que nós temos ainda para criar inovações para o próprio mercado são muito grandes. A reação é muito boa para isso. E, em consequência, as transferências. O que é que nós podemos aprender? Primeiro, os países com recursos naturais abundantes. No nosso caso, nós temos a Embrapa, temos tecnologia, temos acordos com o Peru, temos acordos com a Colômbia. Isso, nas relações internacionais, é o que nós podemos ceder, e é interessante que nós cedemos. Vai dizer, pô, vai vender o ouro ao bandido? Não. Nós vamos fazer com que eles sejam tão competitivos quanto nós. Só que o desenvolvimento é importante para ter uma relação de igual para igual dentro de uma cooperação sistêmica. O Brasil e a Argentina no agronegócio e na energia, nas bioenergias, são players mundiais. O Brasil e a Argentina, dentro da parte soja, são número 1. Eu sempre falo dos dois, um sozinho não seria. Na parte proteína animal, os dois são número 1. Então é interessante a gente puxar isso para o nosso lado. Assim como o Chile, o Corfu, o Afrontar da Argentina, tem interesse em puxar o Brasil para dentro da pesquisa e desenvolvimento nas questões, por exemplo, de recursos naturais, mineralogias. Políticas para atitudes inovadoras. O México tem uma faculdade em Monterrey, o Centro Tecnológico, que já ensina a criança a ser inovadora. Como é que a criança pode ser inovadora? Ela já aprende de maneira feita. Aqui no país nós temos o Miguel Nicoletti, que está fazendo uma excelente experiência no Nordeste, em Natal. Mas é um início. E nós temos a Fundação Dom Cabral, dentro da parte executiva, dentro da parte maior. Parcerias políticas de clusters, você pegar no Brasil, você tem o consórcio tecnológico no Chile, você tem parcerias de políticas de cluster, que é o caso, por exemplo, da Embraer. A Embraer tem um cluster em São José, porque um dos segredos é você reunir universidade, centro de pesquisa, tecnologia e produção. Então você tem o ITA, você tem o CTA e tem a Embraer. Inovação e economia verde, biofuel no Brasil, se eu explicar. Turismo verde na Costa Rica, é exemplar para nós, como é que se faz, como é que é montado, como é desenvolvido, é fantástico. Pode ser aplicado 1 a 1 para nós, qualquer um de nós aqui na América Latina. Isso é transferência de tecnologia. Vocês veem em gestão, institucional, produto e processo. Covades Américas. Onde é que nós vamos? Vamos seguir a vocação, onde irá a China e onde estarão os Estados Unidos, Europa e Japão. A nossa vocação, vamos manter a inserção social no nosso modelo, de baixo para cima? A mobilidade social. A América Latina tem uma mobilidade social fantástica em relação a outros países. O valor sustentabilidade. O latino-americano acredita na sustentabilidade, em todos os seus termos, econômico, social e ambiental. Agronegócio, energias, os recursos, cadeias produtivas, serviços turísticos. São vocações nossas. Vamos segui-las? Vamos ter coragem de fazer coisas conjuntas? Quando é que irá a China? A China acaba de ser o maior investidor hoje na América Latina. A China compra empresas, participa de empresas não só na parte de energia, na parte de indústria, na parte de comércio. A China hoje, sendo nosso grande cliente na área de commodities e sendo nosso grande fornecedor na área de tecnologias, começa a investir no Brasil. Atrás da empresa chinesa sempre existe um Estado chinês. Nós não sabemos muito como lidar com isso. Nós temos que saber como é que nós vamos lidar com a China. Isso é um desafio. Olhem só o que está acontecendo. Vocês lembram da exportação e da questão dos investimentos. Na exportação, no ano 2000, a China estava em 12º lugar e nós, no Brasil, exportávamos 60 bilhões de dólares.
50, 60 bilhões de dólares. No ano 2000, no ano 2010, nas exportações, a China tomou o seu primeiro lugar, nós estamos exportando quase 200 bilhões. Então, em 60 ela estava em 12º, e com 200 ela se tornou o primeiro. Só na frente de todo mundo. Pegou os Estados Unidos, pegou a Argentina, pegou... E nas importações é a mesma coisa. Nós importávamos, na época, acho que era 45, né, Carlos? Mais ou menos, em 2000. E na época de 2010 nós estamos importando 198, 190, não, 189, 190. E a China está em segundo lugar. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. Ele deslocou os outros. Então, na importação e na exportação, eles são muito fortes. E vão se tornando cada vez mais fortes. Onde estarão os Estados Unidos e o Japão? Essa é uma análise feita há alguns anos atrás. Possivelmente isso terá outras consequências. Mas pensa-se que em 2040 ou 2050, a própria China estará ultrapassando os Estados Unidos, né, 2040. Estará ultrapassando o Japão, etc. Tal. O Brasil possivelmente esteja ultrapassando a França, né? A Itália, a França, a Alemanha, esses anos. Então, a velocidade desses desenvolvimentos é que vai desencadear o relacionamento. E como é que nós vamos responder esses desafios? Como é que nós vamos responder esses desafios? E essa pergunta eu só posso fazer desta maneira. Então, se você souber o que você vai fazer em 2021, hoje é 2011, eu vou ficar muito tranquilo. Nós vamos acertar esse desafio. Nós vamos conseguir. E é por isso que eu quero convidar vocês ao debate agora. Muito obrigado. Vamos ver aqui quem tem alguma dúvida, alguma pergunta a posicionar. Senhor Flávio, o que o senhor acha do aumento do IPTU para os carros importados? Eu vou lhe responder a mesma coisa que um jornalista me perguntou da Reuters na segunda-feira sobre isso. Estou muito preocupado sobre isso. Minha resposta foi a seguinte. Há 12 dias ou 15 dias atrás, a Suíça desvalorizou sua moeda em 20% e amarrou a sua moeda ao euro em 1,2. Se nós no Brasil fizéssemos isso, desvalorizássemos em 30% a nossa moeda e amarrássemos ela ao dólar, eu não sei o que o mundo falaria de nós. A China está amarrada ao dólar. O que o dólar fizer, ela vai. Sobe, desce, quer nem saber. Então, o Brasil está decidido, é o que a gente está vendo, uma proteção à sua indústria, a ter uma reação setorial. Segunda resposta que eu dei para ele em cima desse assunto foi o seguinte: olha, a indústria automotiva, as montadoras, nós não temos uma montadora brasileira, é tudo internacional. Então, o Brasil deu uma resposta às empresas que aqui acreditaram em investir de proteção ao investimento estrangeiro no Brasil. E valorizando as empresas da cadeia produtiva. Na cadeia produtiva, sim, temos brasileiras e temos internacionais. Então, aquelas que acreditaram no Brasil estão razoavelmente felizes. Aquelas que não acreditaram e ficaram de fora estão preocupadas. Então, no meu entender, é uma medida certa no momento que você decide não entrar na questão cambial. E eu estou muito surpreso que o câmbio chegou a 1,8 ontem. Eu não sei como é que ele está hoje. Mas mostra que a decisão, a avaliação foi certa. Se a gente tivesse mexido no câmbio, a gente começar com o
mercado internacional poderia fazer uma aposta contra nós e com 320, 340 bilhões de dólares em caixa, pode ser que isso aí vai se minguar facilmente. Então, e não vai ser o único setor não, vai ter mais. Tenho certeza que vai ter mais. Nenhum empresário gosta e nenhum consumidor gosta de imposto mais alto. Ninguém. Porque a gente sabe que quando o Estado bota imposto uma vez, é difícil ele sair. Né? Ele se acostuma muito rapidamente a isso. Agora, a desindustrialização que a gente está sofrendo está a olhos vistos. Se a gente não fizer nada, com um pré-sal na frente, onde nós vamos ter mais exportação ainda, com a valorização do real, vamos virar um país que exporta recursos naturais, importando os produtos tecnológicos e desmontando a nossa indústria nacional. O senhor havia comentado a respeito do capital humano e depois você falou também da pesquisa básica e de inovação. Eu queria saber como funciona a dualidade do intercâmbio de capital humano junto com a fuga de cérebro. No momento em que a economia tem em diversas áreas o gargalo do recurso humano. A fuga de cérebro no Brasil já foi um caso muito sério. Eu acho que hoje é menos sério porque os outros países, como estão mais em crise, estão até redimensionando muitas áreas específicas deles. E não são poucos brasileiros lá fora que estão voltando para cá, até porque a demanda aqui está puxando eles. O tema básico que você colocou é um tema estrutural nosso no Brasil da pesquisa básica, que é feita em universidades e centros de ciência e tecnologia. Nós temos um problema muito grande no Brasil, que por muito tempo a academia não queria entrar na pesquisa juntamente com as empresas, porque achava que estava se contaminando com o mercado. E a pesquisa básica tem que ser livre de qualquer influência externa para poder fazer a pesquisa da melhor maneira possível. Então hoje nós somos até recordistas, estamos em terceiro ou quinto lugar em dissertações e publicações feitas, terceiro ou quinto lugar, mas se você olhar as que mais lidas são, então nós estamos no 25º. Aí você percebe que escrevemos muita coisa que as pessoas não querem ler. Então, aí você pergunta por que é isso? Aí você olha o sistema nosso interno, os incentivos de como é feito. Estou falando isso na universidade, você é apedrejado daqui a pouco. Mas é o fato. Tem muito a ver a lógica, como é que a parte acadêmica se movimenta em cima de determinadas ações. A contrapartida, a indústria, se movimenta claramente pelo mercado, não tem outra. E traz para dentro a sua pesquisa e desenvolvimento. Então a pesquisa básica, se ela não receber esse link e não fizer essa aplicação, ela vai ter uma descolagem, o que aconteceu no Brasil. Eu fui convidado a participar num debate de um grande centro de tecnologia no Brasil há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás. E o conceito era buscar uma estratégia para eles. Eles estavam com problemas estruturais e acho que 48 setores que estavam colocando. E uma das perguntas que eu fiz é quantas patentes vocês colocaram no ar no ano passado? Houve aquele silêncio, aí alguém respondeu, na verdade nem sabemos, porque também não é muito relevante, porque uma patente não diz nada. Eu respondi, caramba, eu estou na Bosch, no conselho da Bosch, e a cada 2 horas a gente tem uma patente. Se não fosse nada, com certeza a primeira coisa que a gente ia cortar é a patente, né? Custo, a empresa sabe não cortar. Por que a gente não corta? Porque tem relevância. Tudo bem, tem várias patentes que não vão dar nada, mas algumas dão. E se derem, aí perfeitamente. Então vamos pesquisar e vamos trazer a meritocracia para dentro. O que se faz para trazer uma patente? O que se faz para trazer uma inovação?
como é que as pessoas são premiadas para fazer isso? Em muitas empresas nossas no Brasil, nós premiamos por inovação. O que consegue trazer um produto que leva ao mercado, ele dá um prêmio para isso. E nas instituições de pesquisa e na universidade, ele ganha um prêmio por isso? Então, tem que tirar um pouco esse purismo falso, de dizer, eu não vou me deixar contaminar por gestões diferenciadas. Não, tem que ganhar um prêmio sim quando faz uma boa inovação. Ponto. Estabelece, a lei do bem permite. É legal. Transparente, foi feito de uma maneira transparente, de uma maneira objetiva, é bom. Por que não? É bom que se faça. Então, você não vê esse assunto na Coreia, você não vê esse assunto. Você vê uma interligação entre a pesquisa de desenvolvimento básica, universidade e empresa extremamente bem linkadas. Então, o que nós temos que reaprender no Brasil é de que a pesquisa básica, a pesquisa de ciência e tecnologia, etc., tem muito a ver com o propósito final. Algumas coisas você tem que pesquisar mesmo para ver o que dá, as outras têm que ser voltadas ao resultado. Uma última breve pergunta. Eu vou tentar, boa noite, eu vou tentar sintetizar então, porque não é tão breve assim. Há cerca de 2 anos atrás, nesse mesmo seminário, veio um especialista em direito ambiental, não me lembro o nome. Ele falou que a China era o país que mais investia em tecnologias limpas e também preocupava-se na regulação. Eu fico muito preocupado quando você sempre usa a China como exemplo. Você não, desculpa, né? As pessoas usam a China como exemplo. E até o próprio exemplo do Chile agora, que é um dos grandes exemplos, até estava no slide de desenvolvimento tecnológico, quando você não democratiza ou você não tem discussões democráticas sobre por que estamos fazendo isso e para que estamos fazendo isso. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, até baseado numa crítica do Marcelo Rubens Paiva, que é tetraplégico há 20, 30 anos. Ele falou do Nicodelis, o nome do cientista, né? Ele falou, nossa, democrática, mas será que a gente investe bilhões e bilhões em tecnologia? E o para quê, ou o propósito final, que seria talvez a gente dividir isso na sociedade? Qual que é o benefício que a sociedade vai ter? Por exemplo, a gente tem um problema de iluminação gravíssimo aqui na USP, até o senhor deve ter acompanhado os noticiários, e a Poli, por exemplo, a engenharia elétrica deve ter milhares e milhares de reais aplicados em pesquisa de energia solar e painel. Agora, qual que é o benefício para a comunidade? Será que a gente não deveria também pensar nisso? Qual que é o propósito em termos de sociedade, democracia? E era essa a minha pergunta. Muito obrigado por essa pergunta. Já responder tão breve e tão focado na amplitude que você pediu. Primeiro, eu não acho que a China é um exemplo de meio ambiente, não. Eu acho muito pelo contrário. Ela não é nenhum exemplo na parte ambiental, nenhum exemplo para nós, e muito menos na parte social, e muito menos ainda na parte política. Porque quem cerceia o Google é que tem medo da verdade. Não precisa temer a verdade, você pode buscar onde quiser. Mas quem tem medo da verdade tem que cercear o Google. E outros mais. O Facebook lá não opera bem, não. Então, a China vai ter um problema sim na frente. Essas extrapolações que fizeram, que a China vai ultrapassar os Estados Unidos, eu não acompanho. Eu acho que se você extrapolar aquilo que a China está tendo no momento, perfeito. Mas vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, como não acho que nem na África do Norte, mas vai ter problemas. Poxa, nós tivemos, na década de 70, na época do regime militar, uma evolução de 7, 8% do PIB. Quando nós democratizamos o país, entre aspas, perdemos 2 décadas, economicamente falando. Ganhamos duas décadas em termos econômicos, em termos políticos, em termos de representatividade social, em termos institucionais. Quando nós tivemos que rearrumar a nossa economia, o FMI aqui colocou a gente numa situação extremamente difícil. Eu não vejo eles colocarem agora a Grécia e os outros países extremamente difíceis dentro da mesma regra e os Estados Unidos da mesma regra. Não vai acontecer, vai ser mole. Por isso a crise deles vai delongar mais. Nós hoje somos resistentes ao fome porque conseguimos equiparar as instituições e somos uma sociedade democrática.
estava brincando com uma pessoa, ela falando, poxa, em Xangai, o Rodoanel em volta de Xangai demorou 3 anos. Eu falei, perfeitamente, não perguntaram a ninguém, mandaram um braço. Eu prefiro demorar 12 anos no Brasil, mas poder discutir, poder falar, né? E poder até manifestar o meu desagrado em relação a tudo isso. Eu prefiro. Esse é um tema. Esse é um ponto. O segundo ponto que você abordou, ele é um ponto essencial na competitividade internacional, e por isso a força da democracia ela existe. E por isso a alternância de poder é tão relevante. Então, ninguém tem dúvida aqui no Brasil que o nosso termo da sustentabilidade deve ser mantido. Para nós investirmos em energias renováveis e etc. Tá bom. Agora, daqui a 5 anos nós vamos ter pré-sal. A discussão poderia ser, para que eu vou nas renováveis se eu tenho pré-sal na frente das portas? Discussão válida? É. Só que, se você olha a discussão que houve e está havendo, permanece-se, quer-se permanecer dentro das renováveis. Então, a sociedade brasileira, na sua discussão conceitual, ela reage dentro dessa forma. É a vocação dela. Então, nós temos essa discussão interna, ela tem que ser aberta e tem que ser mantida. Agora, para vocês que estão tudo pela frente, jovens, tem tudo pela frente, vocês têm que alimentar um sonho. Um Brasil que pode dar uma contribuição na humanidade. Primeiro, pela nossa diversidade política, a liberdade e as maneiras como nós lidamos com a liberdade. A segunda é pela nossa tolerância, não só dentro das várias correntes que nós temos, mas pelo nosso jeito de administrar as tolerâncias. Isso é raro, nós não temos isso no mundo. Terceiro, nós podemos trazer ao mundo uma economia verde para valer, embora nós tenhamos recursos naturais e recursos, digamos, antigos, como é a questão do petróleo. Podemos fazer as duas coisas serem muito conciliadas. E usando a tecnologia para o bem-estar das pessoas. Então, vocês vão ser os portadores desse sonho. Vocês podem ser. Agora, o que nós precisamos aprender no Brasil é começar a olhar de olho a olho junto com os outros e ter a coragem civil também em defender as questões que nos são caras e defensáveis e admitir erros onde nós precisamos nos corrigir. Eu fiquei muito nas demonstrações de 7 de setembro de uma série da parte da população contra a corrupção. Eu achei ótimo. E tem que ser mesmo. É um tipo de coisa que a gente não pode deixar passar batido. Isso aqui, se foi assim, vai ser assim. Não pode ser, não. Eu vi um blog aparecer no começo de setembro. Vou observando isso. Às vezes a gente pega umas coisas assim. Um blog que é feito por algumas pessoas independentes a favor da reforma política no voto distrital. Esse troço já está com 120.000 adesões em 2 semanas. Esse troço vai pegar. Vai ter alguns milhões daqui a algumas semanas. Pode olhar. Você pode entrar no blog do voto distrital. E por quê? Porque todos os partidos, sem nenhuma exceção, abandonaram o voto distrital misto. Ou o voto distrital. Querem fazer a lista fechada para dar. Por quê? Porque é muito cômodo para o partido. Eles não perguntaram para o eleitor se isso é bom para o eleitor. Eu não quero votar em lista fechada. Eu quero votar no A, no B, no C, no D, ou quem for. É isso que eu quero. E os caras se fecharam nessa. Olhe uma vez o processo no Senado. Isso vai virar. Vai virar por quê? Porque nós temos a condição de fazer isso. Então, hoje, o Brasil ele está com instrumentos que tem, no meu entender, instituições que podem ser exemplos se a gente souber trabalhar bem na gestão, se a gente puder trazer a transparência. E vocês vão ser portadores disso. Eu tive uma discussão agora na segunda-feira com um outro lado, que é muito amigo nosso. A Alemanha é um país muito amigo. Mas eles vieram com o discurso de que a parceria é fantástica, porque nós temos, colocando valor adicional em relação aos nossos commodities, e eles nos transferiam a tecnologia. Eu falei, muito obrigado. Não é isso que a gente quer. A gente quer transferir tecnologias para vocês também. Bom, é claro. Vocês não estão com o problema do E10 lá?
FlexFuel, nós exportamos para vocês quando vocês quiserem. Embraer, a gente vende o máximo de prazer, quando vocês quiserem. E tem mais. TI, vamos lá. Nós vamos ser parceiros na CEBIT no ano que vem. Nós vamos querer demonstrar o que a gente pode fazer. Então, nós temos que começar também no cenário internacional a pautar de maneira correta, adequada, sem eufemismos, sem dizer que a gente é o melhor. Não é isso. Mas pautar corretamente o que a gente sabe, põe, e também admitir erros. Nós temos erros. O que mais me preocupa no momento, desculpa, eu já sei que a aula já está passando, mas eu preciso desabafar. O que mais me preocupa, deixa eu contar uma piadinha no meu para aliviar, desculpa, professor. Mas um dia o orador não achava o fim, que nem eu agora, né? Não achava o fim. Mas, puxa vida, desculpa, mas no final não tinha nenhum relógio. Aí um engraçadinho no final falou, não tem importância, eu tenho um calendário do outro lado. Mas não vou chegar a tempo também. O que mais me preocupa em termos políticos do Brasil, sabe qual é a crise dos nossos partidos. Todos os partidos estão em crise. E não há democracia forte sem partidos. Porque o embate das diferenças tem que acontecer nos partidos. Você tem um partido mais da esquerda, mais do centro, mais da direita, mais ambiental, mais o que for. O embate é lá que se faz e depois é transportado para o Congresso ou as assembleias, onde for. Todos estão em crise. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a democracia direta começa a ter uma influência muito forte, que é essa questão que está correndo solta. Olha o que está acontecendo em Israel. É impressionante. De repente tem centenas de milhares de pessoas sentadas na rua, independentemente da facção partidária. Aluguel muito caro, papapi muito caro, e ninguém está resolvendo isso. Eu quero uma solução para isso. Esse governo cai se não resolver. E o outro também cai se não resolver, não importa. Então, a espontaneidade desses grupos de pressão, e é o que está acontecendo também na Argentina, faz o quê? Que o político oportunista ganhe. Porque ele vai entender. Pode deixar comigo, eu arrumo. Eu arrumo o partido que faça. Importa o partido. É assim que a gente quer? Ou vamos trazer um debate em relação ao programa partidário que diz, tudo bem, o partido A quer a inserção social dessa maneira, o B quer de outra maneira, o terceiro quer a parte econômica aqui, a pesquisa, desenvolvimento e educação acolá. Perfeitamente. Vamos colocar isso em discussão na sociedade. E quem olhou um pouco criticamente a última eleição presidencial, viu que os programas partidários eram mudados em 15 em 15 dias. Absurdo. Então, vocês que estão entrando nessa parte das relações internacionais, estejam atentos a isso. Nós podemos trazer para nós o debate salutar, nós podemos trazer para nós as questões relevantes da defesa da liberdade, dos direitos humanos, das questões que vale a pena a serem realizadas, mas nós temos que também ter a coragem de resolver os nossos problemas internos. Muito obrigado. Boa sorte para você. Tenho certeza que todo mundo aqui concorda comigo hoje que essa apresentação que foi tão rica em informação, em estrutura e conteúdo, e por outro lado também a compartilhamento de vivência, experiência profissional, acho que foi um caráter motivacional muito forte, todos nós vamos levar muito conosco. Então, em nome do Seminário de Relações Internacionais, professor Jacques Marcovitch, gostaria de lhe agradecer e convidar para que volte muito brevemente.